Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor, trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, né? Somente a palavra de Deus que nos conforta, somente a palavra de Deus que pode trazer um consolo para a nossa alma, para o nosso coração, nesses momentos tão difíceis, né? Então vamos iniciar com a oração, amém? Para que a luz da palavra, Deus venha confortar o nosso coração, a nossa alma, amém? Pai amado, Pai bendito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Senhor, para falar, Senhor, das boas novas, Senhor, que o Senhor nos trouxe através do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, para receber a boa semente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a palavra que vai ser lida, Senhor, seja ministrada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um. Em nome de Jesus. E como a gente sempre fala, compartilha essa palavra, amém? Que essa semente que chega até você, semeia para os seus irmãos também, em nome de Jesus. Vamos meditar numa palavra aqui, está na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 12, e vamos ler a partir do versículo número 2, amém? Romanos 12, versículo de número 2. E diz assim a carta de Paulo aos Romanos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, em todos os membros nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, cuidado com o que exercita misericórdia com alegria. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Então, assim, irmãos, a gente aprende muito com Paulo, e mais uma vez aqui, principalmente nessa carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo vem trazendo ali para os romanos a respeito de não se conformar com as coisas desse mundo. Se Jesus Cristo veio trazer boas novas, veio trazer novidade, por que a gente vai se conformar com aquilo que a gente sabia ou com que a gente convivia antes das boas novas, antes de conhecer Jesus Cristo? Na verdade, se a palavra de Jesus chega até você, tem que haver uma mudança. Você não pode se conformar mais com aquilo que você era. E Paulo, ele fala isso com muita propriedade, porque Paulo, como a gente conhece a história de Paulo, ele servia a Deus da maneira dele. Paulo achava que estava servindo a Deus e era, na verdade, um perseguidor de cristão, porque ele estava acostumado com as coisas que vinham da lei, com as coisas que ele tinha aprendido, Paulo era um homem muito instruído, tinha um conhecimento riquíssimo
né, em todas as coisas, né, em tudo que ele estudou ali, principalmente a respeito da palavra de Deus, a respeito da lei. E Paulo, segundo a lei, ele era um perseguidor de cristãos. E ele era até reconhecido na sociedade, ele tinha até um reconhecimento grande por ser essa pessoa, e ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas um dia chegou, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Um dia a palavra que Jesus Cristo vinha pregando foi inserida em Paulo. E quando a palavra é inserida na gente, a palavra de Deus, então nós não podemos mais nos conformar com as coisas do mundo, com as coisas que a gente acreditava que era o certo, né? Paulo era um perseguidor de cristão, achando que ali ele estava agradando a Deus, que ele estava fazendo a coisa certa, né? Porque eles pregavam a lei, e tinha a lei, eles tinham que viver segundo a lei, e Jesus vem ali pregando a graça, porque Deus viu que ninguém poderia ser salvo pela lei, né? Então Jesus vem ali pregar uma coisa diferente. Olha, não é pela lei que vocês vão ser salvos, vocês vão ser salvos pela graça. Amém? E as pessoas não entendiam isso, e o mundo não entendia isso, né? Então, onde Paulo vem dizer para a gente não se conformar com as coisas desse mundo. Quando a palavra de Cristo chega até você, a gente não consegue mais, não pode mais se conformar com as coisas desse mundo, segundo o vosso entendimento, né? Que é o que Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo não entendia qual que era a agradável vontade de Deus. Ele fazia tudo ali com muita perfeição, achando que estava agradando a Deus. Mas quando ele conhece Jesus Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, ele muda, né? Ele começa a mudar toda essa perspectiva que ele tinha do mundo. Paulo foi ali para a rua direita, como diz, depois o profeta Ananias, né? A palavra de Deus fala com Ananias, para Ananias ir lá tem um encontro com Paulo, e Paulo tinha ficado cego ali quando teve aquele encontro com Jesus, né? Ali a luz que ele viu, ele acabou afetando a visão dele, ele ficou cego, mas ele ficou cego para enxergar, né? Ele ficou cego para as coisas do mundo, para começar a enxergar as coisas do alto, porque o que ele enxergava eram as coisas do mundo. Amém? E quando o profeta Ananias vai ali na rua direita e leva a cura ali até Paulo, orientado pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, que tinha ali orientado Ananias até onde ele teria que ir, e ele tem aquele encontro com Paulo. Paulo dali ele começa a se preparar para o Evangelho, né? Não foi de uma hora para outra, ele foi buscar entendimento da palavra. Alguns estudiosos dizem que Paulo ficou cerca de 14 anos ainda se preparando para começar, de fato, pregar o Evangelho, né? Se preparando porque ele tinha uma concepção totalmente diferente do que era servir a Deus. Amém? Aí Paulo diz assim, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, que a gente, às vezes você quer entender determinadas coisas, né? O que está acontecendo, por exemplo, se aplicando no nosso mundo agora, né? As pessoas ficam querendo saber porque essa pandemia, se é uma coisa de Deus, se foi Deus que criou. Irmãos, isso não importa. Todas as coisas estão no domínio de Deus. Se não foi Ele que criou, se foi criado pelo homem, se é uma conspiração, mas foi por permissão dEle. Amém? Todas as coisas estão no controle absoluto de Deus. Então, assim, tem coisas, o Paulo está dizendo, tem coisas que não convém a gente, não precisa a gente saber, além daquilo que Deus nos permite que a gente saiba. Se eu não me engano, lá em Deuteronômio 29, fala disso, né? As coisas reveladas são para o homem, mas as coisas encobertas são somente para Deus. Tem coisas que não nos convém saber. Amém? Porque assim como em cada... Paulo diz assim, porque assim, no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Amém?
Então, é justamente isso. Nem todos os membros do nosso corpo, eles têm a mesma operação, mas todos são importantes. Não é verdade? Todos eles são importantes para o nosso corpo. E isso nos faz lembrar ali quando Jesus Cristo, para encerrar essa breve mensagem, vamos até aqui, mas quando Jesus Cristo fala que Ele é a videira, né? E nós somos membros e ligados a essa videira. Então o que nós temos que entender? Que todos os membros que estão ali ligados à videira têm a sua importância, mas que se não estivermos ligados na videira, nós não temos vida. Amém? O corpo sem o membro, ele sobrevive, mas o membro sem o corpo não sobrevive. O corpo é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo nós não temos vida. Fora da palavra de Jesus nós não temos vida. E esse exemplo que Paulo usa aqui é comparando ao nosso corpo físico, aos membros. Se a gente perder um dedo, quantas pessoas a gente conhece que perdeu um dedo, um braço, uma perna, a pessoa continua vivendo sem o dedo, sem o braço, sem a perna, porque o corpo sobrevive, o corpo vive sem o membro. Agora nós como membros temos que entender que nós não vivemos sem o corpo, e o corpo é Jesus Cristo. E cada membro tem a sua importância, cada membro tem a sua importância para o corpo que é Jesus Cristo. Você é importante para Jesus Cristo como membro. Amém? Só para encerrar aqui, ele diz assim: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que interessante isso, né? Que Paulo fala aqui. Então, justamente isso. Nós somos um corpo só, nós completamos um corpo com Jesus Cristo, mas nós temos que lembrar que nós somos membros uns dos outros, né? O pé, ele depende dos dedos para dar equilíbrio, né? Então, o que Paulo está dizendo é que nós dependemos uns dos outros. Nós somos feitos uns para os outros. É onde entra aquela palavra de Jesus Cristo, da gente cuidar do nosso próximo, da gente olhar para o nosso próximo, né? Se completa com essa palavra também. Nós somos membros de um só corpo, mas somos membros uns dos outros. Amém? Nós temos sempre que olhar para os nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, não julgar, né? Tantas as pessoas vê a gente às vezes julgando, né? Uma pessoa porque caiu, porque se afastou. Não julgue, ore, porque nós somos membros uns dos outros. Amém? Eu acho que até aqui dá para a gente entender um pouco dessa palavra. A gente tem pouco tempo, mas que essa palavra tenha aberto de alguma forma o seu entendimento, para que você não se conforme com as coisas desse mundo. Busca as coisas do alto, busca o que Deus tem para você, examina as Escrituras, estuda. Hoje a gente está tendo um tempo maior, às vezes, na nossa casa de estudar, né? Então estuda a palavra de Deus, leia a Bíblia, convida o Espírito Santo para abrir os teus olhos à luz da palavra. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia um versículo por dia. Ah, irmão, mas quando eu vou ler a Bíblia, puxa, me dá um sono. Ótimo, tem gente que fala que tem insônia, né? Então um remédio para insônia, lê a Bíblia. Não é verdade? Você está aí com insônia, não consegue dormir? Vai ler a Bíblia. Pega a Bíblia e começa a ler até te dar sono. E nisso o Espírito Santo vai trabalhando, vai transformando a sua vida e vai fazendo com que você não se conforme com as coisas desse mundo, porque o que Deus tem para você lá do alto é muito melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agradeço a minha oportunidade. Fique na paz do Senhor. Eu sou da Igreja na Paz de Jesus. Tem algo que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja hoje. Mas antes, queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no coração. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra que você colocou no meu coração venha de encontro à alma de cada um deles, para que eles vejam, Senhor, com os olhos espirituais, o Teu reino, Senhor. Aceitar o Senhor de coração e entender que Tua morte na cruz não foi em vão. Espírito Santo, venha nos usar segundo o Teu querer, segundo o Teu mover. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Deus colocou uma palavra no meu coração aqui no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33, sobre a crucificação. Diz aqui assim no 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. 36. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. 37. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Presta atenção. Jesus, ele se entregou para ser crucificado por causa de mim e por causa de você. E aqui diz aqui no versículo 33: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo ao outro: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus, né? Muitos vão chegar para você e falar: cadê o teu Deus? Você não orava por um, por outro, Deus mostrava as coisas para você, você ia para a igreja quarta, sexta, domingo, né? Você repreendia os demônios em nome de Jesus Cristo. Cadê o teu Deus? Cadê a sua fé? Né? O diabo usa muita gente para fazer isso comigo e com você. Então aqui um alerta para você. Deus está provando a igreja. Nós somos a igreja. É nessa hora que você e eu temos que entender que realmente quem somos cristãos. Nos definir definitivamente quem sou eu, quem é você dentro da palavra de Deus. Então Jesus, ele curou muitos. Cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, curava leprosos. Como uma pessoa que fazia isso não podia se salvar? Só que Jesus, ele veio para cumprimento da palavra. Ele não veio aqui para dar ouvidos a terceiros. Satanás o tentou no deserto. Foi perseguido por causa da maldade do homem, porque o diabo, ele é um espírito, só quer usar a matéria. O Espírito Santo, ele só quer usar um vaso que o deixe usar, encher de azeite. Se você abrir seu coração para Jesus Cristo, ele vai te usar na revelação, você vai profetizar, você vai falar em línguas, você vai orar, você vai entender a Bíblia. Agora, se você não quiser e quiser o outro lado, o diabo vai te usar para a obra dele, para a destruição de muitas pessoas. Você que escolhe a porta larga ou a porta estreita. Você escolhe servir a Deus ou o diabo. Você escolhe, quando um dia você parar de respirar esse ar maravilhoso que Deus nos deu, que sem ele nós não sobrevivemos, quais os anjos que vão vir buscar? Os anjos de Deus ou os anjos caídos? Você que decide. A salvação depende de você. Aí diz aqui no versículo 36: e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. 37, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Escarnecer. Salmos 1 fala para a gente não andar na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? Ele não leva a sério a palavra de Deus, não leva a sério que você é cristão.
Ele vai te levar para o caminho dos vícios das drogas novamente. Esse é um escarnecedor. Ele vai chegar para você e falar assim: ah, eu sabia que você não ia ficar muito tempo na igreja. Eu sabia que isso aí era fachada. Eu tinha certeza que você ia voltar para o mundo, né? Eu sabia que você ia, né, parar de dar glória a Deus, aleluia. Porque o seu lugar é conosco, nas drogas, nas mentiras, nas prostituições, tudo que não presta. Isso você vai ouvir. Isso é roda dos escarnecedores. Aí, quando você ouvir isso, teu coração vai apertar, tua consciência vai pesar. Porque o próprio Espírito de Deus está dentro de você, que seu corpo é o templo do Espírito Santo, vai te mostrar isso daí. E é bom você se arrepender e voltar para os pés de Cristo rapidamente. Porque Deus deu uma obra muito grande na sua vida. Mas quem corta ela nas nossas vidas somos nós mesmos. Você ceifa a obra de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você começa a dar ouvido aos outros, e não aquilo que Deus quer na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, tem mais coisas que nos acrescentam. Infelizmente, muitos vão para a igreja, interesses financeiros, uma cura de uma enfermidade, ou um medo do diabo. Então você vem para a igreja, aceita Jesus, desce as águas, passa um certo tempo na igreja, mas volta para o mundo. Que cristão que você é? Que cristão eu sou? Agora nós vamos ter que entender quem é quem. Amém? Aqui diz também assim no versículo 37, Lucas 23, 37, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38, e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Realmente, ele veio para só os judeus, mas não o quiseram. Nós, considerados gentios, eu o aceitei. Ele é meu Senhor, e dele eu não largo. Se você é uma pessoa que fica meio dividida entre a igreja e o mundo, toma muito cuidado. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz isso. Versículo 39, o Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, presta atenção, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Espertinho ele, né? Salva-te a ti mesmo e a nós. Interesse. Olha, se é Jesus mesmo, ele vai me curar. Se o Espírito Santo está nessa igreja, ele vai falar comigo. Se a palavra é dele, ele vai me animar, ele vai me alimentar, né? Interesses. Deus conhece interesse daqui e daqui, irmãozinho. Não adianta você vir para a igreja, aceitar Jesus, descer as águas por interesse. Ah, eu quero uma bênção, eu quero um emprego, eu quero saúde, eu quero um carro, quero isso, eu quero aquilo. Mas e conversão? E salvação você não quer? Presta atenção aqui no versículo seguinte, no versículo 40. Respondendo, porém, o outro que estava junto à mesma condenação, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Não temes a Deus na mesma condenação. Aí ele falou aqui no 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Reconheceu o pecado, reconheceu que estava errando, reconheceu que roubou. Qual é o pecado que está dentro de você, que você não consegue reconhecer ou colocar para fora na tua oração e não sentir mais remorso? Arrependimento tem que andar junto com a fé. Aceitar o Senhor, descer as águas e permanecer. Não adianta, eu aceitei Jesus, eu vou em tudo que é igreja, Jesus está em todas as igrejas. Cadê a tua fidelidade com Deus?
Olha para dentro de você e se autoanalise. Aí diz assim aqui no 42, o que foi que esse malfeitor, esse homem fez? Se arrependeu? E o que ele falou para o Senhor naquele momento, estando na mesma condenação, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino de quem? De Deus. A igreja de quem é? De Deus. A palavra de quem é? De Deus. Nós somos transmissores da palavra de Deus. Isso é interessante. Eu sou transmissor, você é. Somos vasos de Deus e tem que continuar. Independente das pancadas que você vai levar nessa vida, das puxadas de tapete, das pedras, dos julgamentos, das decepções. Irmão, irmã, presta atenção. Quem veio para essa terra para pregar a salvação é o que vai ser mais perseguido. O mestre, quando ele veio pregar a salvação, Satanás focou nele. Mas só que ele só saiu da terra pela crucificação quando chegou o dia. Ninguém pôde tocar na mão nele. Ninguém tocou um fio de cabelo do mestre. Ele só fez aquilo que teve que fazer e cumprir seu ministério na terra. Ninguém tocou nele. Porque Satanás o perseguia vorazmente. Porque ele sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele veio na terra para salvar essas almas. Para terminar aqui, no versículo 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no Pará. Lucas 23, versículo 43. Vou frisar bem. E disse-lhe Jesus, quem? O mestre, o meu mestre, o seu mestre: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Às vezes a pessoa está 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos na igreja e está sempre fazendo a coisa errada. Vai, volta, não para em lugar nenhum. Não tem compromisso. Nem com a palavra, nem com Deus. Tem o costume. O costume tem. Porque meu pai levava na igreja, minha mãe levava na igreja, mas nunca se converteu. Nunca temeu a Deus. Você sabe o que é conversão? É você abandonar o mundo e se converter a Cristo, a Deus. Não estou falando de religião. Eu estou falando do dono do mundo, Jeová Jiré, o eu sou. Jesus Cristo, seu Filho, veio na terra por causa de você, por causa de mim. Então agradeça isso. Ele falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no Pará. Ele falou para aquele homem que se arrependeu. Então o arrependimento tem que andar do lado da fé. Não adianta. Eu tenho fé, mas não me arrependo. Não peço perdão de coração. Mas eu continuo fazendo as coisas no dia seguinte. Então isso aí não é arrependimento, isso é remorso. Eu vou voltar para o mundo porque eu tenho que agradar a minha família, os meus irmãos. Eu tenho que agradar fulano, beltrano e ciclano. Está entendendo, igreja? Se você quer agradar realmente a sua família, seus amigos, seus irmãos da terra, eu tenho uma notícia para te dar. Você está desagradando o coração de Deus. Decida-se. Tem a porta larga, tem a porta estreita. Qual é que você vai passar naquele dia? Amém, irmão? Então fica essa mensagem para você essa noite. Guarda bem no teu coração isso. Andar na roda dos escarnecedores. Não era crente, não era cristão, não vivia com a Bíblia debaixo do braço, não ia para a igreja quarta, sexta e domingo, não dava glória a Deus, aleluia. Agora está aqui de novo, né? Nos acompanhando aqui nas bebidas, nas coisas erradas. Esses seus amiguinhos vão tirar sal da sua cara. Aí depois você vai lembrar dessa pregação. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no coração, vamos orar. Soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro aos teus servos que estão tristes, caídos, para que se levantem e levantem a bandeira da palavra de Deus, que nós
Sempre deixamos o Teu poder e o Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor, repreendendo todo mal, toda seta, bruxaria, feitiçaria do inferno contra essas vidas. Senhor, Satanás é um derrotado, ele foi lançado de lá de cima, mas a terça parte dos anjos que ele enganou, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância a cada um de nós, em nome de Jesus. Receba saúde, receba paz, que o Espírito Santo entre no teu coração, na tua alma, te levante, marche, não olhe para trás, sai da caverna, que Deus quer te usar, sai desse esconderijo, levanta a tua cabeça e faz aquilo que Deus te mandou, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, amém.